A sangue de Abel ainda clama do chão, e a maldição de Caim se estende como uma sombra que cobre a humanidade. Em meio a essa desordem, surge um novo destino no deserto do sofrimento. Sete, a última esperança de um mundo em decadência. Enquanto a descendência de Caim se afunda na violência, um jovem busca a verdade e se depara com um pesadelo na cidade dos condenados. Sete enfrenta um dilema: lutar ou morrer, mas se recusa a derramar o sangue dos inocentes. O juízo de Deus está próximo, a tempestade se aproxima e, com ela, o destino de toda a humanidade será selado. Você está pronto para ser testemunha do princípio do fim? O juízo de Deus começou. Junte-se a nós enquanto navegamos pela história de Sete, o filho de Adão e Eva, irmão de Caim e Abel. O firmamento se tingia de vermelho enquanto o sol se ocultava no horizonte. Adão, de joelhos na terra árida, tinha as mãos cobertas de lama e lágrimas escorrendo pelo seu rosto, marcado pelo passar do tempo. O peso da culpa o esmagava como uma rocha impossível de suportar. Desde o momento em que desobedeceu a Deus, tudo o que tocava se transformava em sofrimento. Seu corpo sentia a exaustão de anos de trabalho forçado, e sua mente carregava consigo os horrores do paraíso perdido. No entanto, nada em sua vida doía mais do que perder um filho às mãos de outro. Abel havia morrido, seu menino bondoso, aquele que oferecia sacrifícios ao Senhor, aquele que possuía olhos que brilhavam com pureza, estava morto. O sangue inocente de Abel parecia clamar do chão, exigindo justiça. Caim, seu primogênito e o portador da promessa de um futuro próspero, se tornara um assassino amaldiçoado. A maldição de Deus o havia desterrado e o condenara a uma vida de solidão. Adão e Eva se encontraram isolados em um mundo gélido, castigados pela tristeza. Eva, deitada no chão pedregoso, tremia, seu corpo coberto de poeira e suor. Seu ventre crescia, mas a alegria em sua gestação era inexistente. Já havia experimentado a maternidade antes, conhecia o significado de dar vida e sabia o que era perder o amor maternal que em um tempo a havia preenchido. Agora, um medo que a devorava por dentro a invadia. Não desejava outro filho, não queria vê-lo crescer apenas para ser vítima da maldade deste mundo cruel. Temia passar noites em claro, angustiada diante da possibilidade de que seu menino seguisse o mesmo caminho que Caim ou compartilhasse o mesmo destino que Abel. Por que Deus nos castigou tanto? Sussurrou com uma voz quebrada. Adão se aproximou lentamente, tocando a cabeça desgrenhada de sua esposa e sentindo a fragilidade de seu corpo, que havia chorado até não restarem mais lágrimas. Eva, Deus não nos abandonou, afirmou, sua voz tremendo como se tentasse convencer a si mesmo. Eva riu amargamente, um som triste que reverberou no silencioso vale. Se não nos abandonou, por que nos tirou tudo? O silêncio foi a única resposta. E Adão sabia que nada poderia aliviar a dor de Eva. Nada poderia trazer Abel de volta. Os meses passaram, e o peso do luto continuou, embora tenha sido silenciado pela necessidade de sobreviver. Adão trabalhava, a terra, lutando contra a aridez. Eva se movia de maneira mecânica, preparando alimentos e cuidando do abrigo com um olhar distante. Até que uma noite sem estrelas, enquanto os gritos de Eva ressoavam na caverna onde se refugiavam, a terra presenciou novamente o milagre da vida. O choro de um bebê preencheu a noite. Eva, ofegante e ensopada de suor, segurou a criança contra seu peito. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente da tristeza. Adão observou o recém-nascido com os olhos cheios de lágrimas. Ele era pequeno e frágil, mas havia algo em seu rosto que não podiam explicar. Eva abraçou o pequeno com mais força e murmurou, quase para si mesma: seu nome será Sete, porque Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, a quem Caim matou. Enquanto
Adão e Eva olhavam o pequeno Sete dormir. A escuridão além das colinas crescia inexoravelmente. Caim e seus descendentes se dispersavam pela terra, erguendo cidades e moldando um mundo que se afastava cada vez mais de Deus. Sem que seus pais soubessem, Sete carregava um destino que mudaria tudo. Ele não era apenas um novo filho. Ele representava a promessa viva de algo muito maior. No entanto, o mundo que o cercava se corrompia, e a sombra da descendência de Caim se estendia cada vez mais. O que isso significava para o futuro da humanidade? Com o tempo, embora a dor nunca tivesse desaparecido, Adão e Eva aprenderam a viver com a ausência de Abel, embora nunca conseguissem aceitá-la. Era como uma ferida aberta que nunca cicatrizava, um sofrimento latente que os acompanhava em cada amanhecer e em cada anoitecer. A vida continuava, mas o peso do passado os esmagava a cada dia. Sete crescia, e nele surgia uma inquietação que seus próprios pais não compreendiam totalmente. Desde muito pequeno, formulava perguntas que Adão e Eva não tinham forças para responder sobre Abel, sobre Caim, sobre por que seu irmão mais velho não estava lá. Eva o olhava em silêncio, enquanto as lágrimas se acumulavam em seus olhos. Como poderia dizer a seu filho inocente que o sangue de sua própria família estava manchado pelo pecado mais terrível? Como explicar que um irmão havia assassinado o outro? Com o passar dos anos, Sete se tornou um jovem forte, mas em seus olhos havia um olhar diferente. Era sereno, mas profundamente observador. Ao contrário dos outros filhos de Adão e Eva, que brincavam entre as árvores e se contentavam em aprender sobre o trabalho agrícola, Sete parecia buscar algo mais. Adão frequentemente o encontrava olhando para o céu, como se aguardasse uma resposta que nunca chegava. "Por que Caim se foi?", perguntou uma noite, enquanto as chamas da fogueira projetavam sombras dançantes na caverna onde viviam. Adão congelou diante do nome proibido, o nome maldito. "Algumas perguntas não devem ser feitas", respondeu com uma voz mais dura do que pretendia. No entanto, Sete não desviou o olhar. Sentia que havia algo maior nessa história, algo que ninguém queria revelar a ele. Eva, tremendo, segurou o rosto de seu filho entre suas mãos. "Quem não está mais conosco, meu filho? Escolheu um caminho diferente e está perdido." Mas a resposta não foi suficiente. O silêncio de seus pais apenas aumentou a angústia de Sete. Uma noite, enquanto o resto da família dormia, decidiu seguir seu instinto. Pegou um pouco de comida e um pedaço de madeira afiada como proteção e se dirigiu para longe do acampamento. Queria respostas. Queria entender por que sua família parecia carregar um luto eterno, mas não sabia o que o aguardava além das colinas. Ainda não havia saído o sol quando Sete avistou ao longe algo que jamais havia visto antes. Uma cidade. As estruturas de pedra se erguiam como feridas abertas na terra, ressoando no ar os ecos de tambores distantes, acompanhados de gritos e vozes. Não era um lugar de paz. Sete se aproximou, escondendo-se atrás de uma árvore, e seus olhos se arregalaram ao observar os homens da cidade. Seus corpos estavam adornados com metais e peles de animais. Empunhavam armas pesadas, e uma escuridão dominava seus olhares. Havia fúria em cada rosto, um desejo insaciável. Sete compreendeu que aquelas pessoas não eram como sua família. Não viviam do suor da terra. Não buscavam a Deus. A linhagem de Caim havia construído algo novo, mas esse novo mundo estava impregnado de corrupção. Mulheres eram arrastadas pelas ruas como objetos. Homens bêbados se atacavam por motivos triviais. E as crianças cresciam aprendendo a dominar em vez de servir. Seu coração acelerou. O que era isso? Como seus próprios parentes haviam mudado tanto. De repente, ressoou um nome na praça central da cidade. Louvemos a Lameque, o poderoso, aquele que dobra os fracos e semeia sua semente na terra. Sete conhecia esse nome. As palavras de Lameque, descendente direto de Caim, retumbavam em sua mente.
Matei um homem por me ferir e a um jovem por me pisar. Se 7 vezes Caim foi vingado, então Lameque será vingado 70 vezes. O sangue de Sete congelou. Lameque não apenas havia seguido os passos de seu ancestral, havia superado Caim em crueldade. Era um homem que se orgulhava da violência, que glorificava o pecado e governava com medo. A realidade que o cercava encheu Sete de um profundo desassossego. Se essa tendência continuasse, não haveria espaço para a justiça na terra. A descendência de Caim se multiplicava, espalhando escuridão por onde passava. Sete compreendeu que precisava retornar para casa. Tinha que alertar seus pais sobre a crescente ameaça que espreitava a humanidade. Mas antes que pudesse se mover, sentiu uma mão áspera segurando seu ombro. Sete se virou de repente e se encontrou cara a cara com um homem de olhos frios e sorriso cruel. Oh, o que temos aqui? Disse o desconhecido, observando Sete com um olhar de desprezo. Você foi descoberto na cidade dos descendentes de Caim. Seu destino agora está nas mãos de homens que vivem pela violência e pelo pecado. Sete sentiu que seu coração acelerava. Ele precisava encontrar uma maneira de escapar, de voltar para casa antes que fosse tarde demais. Mas a situação se tornava cada vez mais perigosa. Sou apenas um viajante, conseguiu dizer, tentando fazer sua voz soar segura apesar do pânico que o invadia. Não procuro problemas. O homem soltou uma risada baixa, carregada de sarcasmo. Problemas você já encontrou, amigo. Antes que Sete pudesse reagir, levou um golpe no estômago que o fez cair de joelhos. O mundo ao seu redor se tornou borrado e confuso enquanto o arrastavam pelo chão. A multidão se aglomerou, observando. A cena com olhos ávidos e cruéis. Levaram-no ao centro da praça, onde uma enorme fogueira crepitava e sua intensidade iluminava os homens armados que cercavam a área. No alto de uma plataforma de pedra, uma figura erguia-se com poder e arrogância. Lameque, o líder da cidade, com um movimento lento, desceu os degraus de seu trono como se o que estava prestes a fazer não fosse mais do que um jogo mundano. A violência e o caos são comuns aqui, proclamou, sua voz ressoando com autoridade. Você achou que poderia simplesmente passar e observar. Você é um intruso. E o que acontece com os intrusos é bem conhecido. Sete, sentindo o olhar do líder sobre ele, compreendeu que estava prestes a enfrentar algo muito maior do que ele mesmo. Com cada palavra que Lameque pronunciava, o medo apoderava-se mais de Sete. Sabia que precisava usar toda a sua astúcia e força para sobreviver. Em sua mente, as imagens de sua família apareciam constantemente. O rosto de sua mãe e o ventre de sua mãe, que ainda era um símbolo de vida e esperança. Ele precisava voltar para eles. Precisava avisá-los sobre o que havia descoberto. Enquanto Lameque apontava com desdém para Sete, a multidão começou a murmurar, cada vez mais ansiosa para ver como a situação se desenrolaria. Sete percebeu que sua vida pendia de um fio. Nesse momento, lembrou-se de seus ensinamentos sobre a perseverança e a busca pela verdade. Não sou um inimigo. Venho em paz, gritou sua voz ressoando entre a multidão. Vocês estão presos em um ciclo de ódio e vingança. Há um futuro diferente, um caminho para a redenção. As palavras pareceram fazer uma pausa no ar, e por um instante, a tensão se dissipou. Mas os olhares sombrios da multidão se voltaram para ele, incrédulos e ameaçadores. Lameque, no entanto, sorriu de maneira cruel, desfrutando do desafio que Sete representava. Um garoto inexperiente, falando de paz em um lugar como este. Você acha que há espaço para a redenção onde o sangue já foi derramado? Prepare-se para ver como a justiça é feita aqui. A situação tornou-se crítica. Sete sabia que sua única chance de escapar e salvar sua vida era superar seus medos e ser astuto em sua resposta. O olhar de Lameque o mantinha fixo, mas dentro dele cresceu uma determinação feroz. Ele não apenas lutaria por sua sobrevivência,
mas também o faria pela esperança de um futuro onde a violência e a maldade não dominassem. Se você tem o poder de governar pelo medo, também pode escolher governar com justiça. A mudança começa de dentro, proclamou com fervor, sentindo. Essa declaração ressoou na praça e, embora muitos parecessem céticos, um murmúrio começou a se tornar evidente. Alguns na multidão pareciam refletir sobre suas palavras, inconsciente e questionando a forma como viviam. No entanto, o olhar de Lameque não vacilou, e seu sorriso tornou-se mais ameaçador. Mudança? Justiça? Neste lugar só há espaço para o forte sobre o fraco. Você, garoto, não tem ideia do mundo em que se meteu, respondeu Lameque, sua voz carregada de desdém. Você não tem poder, não tem aliados. No entanto, você me intriga. Talvez eu deva desfrutar de seu sofrimento um pouco mais antes de decidir seu destino. Seth sentiu o suor correr pela testa, mas se agarrou à sua fé. Em sua mente, lembrou-se de sua mãe e do amor que havia perdido no sofrimento. Lembrou-se dos olhos brilhantes de Abel, cheios de inocência e bondade. Você pode decidir tirar a vida de alguém, mas isso apenas perpetuará o ciclo de dor e vingança, insistiu Seth, elevando a voz ainda mais. No final, você só ficará com um vazio ainda maior. Os homens ao seu redor começaram a murmurar entre si, e por um breve momento, Seth viu uma centelha de dúvida nos corações de alguns. Por que deveríamos acreditar na bondade quando o mundo nos tratou com tanta crueldade? Perguntou um, sua voz tremendo, enquanto os outros o olhavam com expectativa. Lameque, ofuscado por uma fúria renovada, se aproximou de Seth, seu rosto refletindo ira e desafio. Você realmente acha que pode mudar o coração dos homens? Este mundo foi esculpido pela dor e está destinado a permanecer assim, replicou cerrando os punhos. Seth, sentindo que seu momento chegava, decidiu arriscar tudo. Se é possível mudar o coração de um só homem, é possível mudar o mundo inteiro, exclamou, além do medo. O poder da esperança, da redenção e da compaixão pode apagar os horrores do passado. Não devemos ser prisioneiros de nossa história, mas arquitetos de nosso futuro. As palavras de Seth ressoaram e flutuaram no ar. A multidão se moveu inquieta, e alguns começaram a dar passos para trás, duvidando da autoridade de Lameque. Era evidente que uma faísca de incerteza havia se acendido no ambiente. O que você faria, garoto, para trazer essa justiça que promete? Desafiou Lameque, agora mais como um gladiador na arena de batalha do que como um líder. A tensão no ar tornou-se palpável enquanto todos prendiam a respiração, esperando uma resposta. Seth recebeu o olhar desafiador de Lameque, sentindo o peso da vida de muitos em seus ombros. Primeiro, você deveria ouvir seu povo. Você poderia construir uma comunidade onde a justiça prevalecesse sobre o medo e a violência. Poderiam trabalhar juntos para curar feridas em vez de infligir mais, respondeu Seth, sua voz firme e decidida. Lameque, sentindo-se ameaçado, virou-se para o grupo de homens ao seu redor. Estão dispostos a mudar? A seguir as palavras deste estranho? Perguntou, seus olhos escaneando seus rostos. Um momento de silêncio apoderou-se da multidão, e embora muitos parecessem seguir a visão de Lameque, um par de olhos se encheu de reflexão. Talvez devêssemos ouvir, murmurou uma voz entre a multidão. As palavras de Seth haviam penetrado na muralha de indiferença. Seth soube que acabava de abrir uma brecha, e o caminho para um novo destino brilhava diante dele, com possibilidades. Embora estivesse ciente de que enfrentaria uma feroz resistência, mantinha a esperança de que a luz pudesse vencer a escuridão. A luta mal começava, e Seth estava decidido a se manter firme em sua busca pela verdade, pela justiça e pela redenção, em um mundo que parecia tê-lo esquecido. Com uma respiração profunda, Seth deu um passo à frente, preparado para desafiar Lameque e buscar uma mudança que poderia salvar não apenas sua vida, mas também a de aqueles que o cercavam.
abrindo o caminho para um amanhã diferente. Seu corpo era imponente, com braços adornados por joias e metais. Sua postura emanava a grandeza de um rei despojado de sua coroa, embora possuísse um império forjado no terror. "Quem é este?" perguntou um homem com desdém, sua voz carregada de desprezo. O homem que havia capturado Sete o agarrou pelo cabelo, levantando sua cabeça com força. "Um espião, meu senhor", respondeu, rondando perto da cidade. Os olhos de Lameque se estreitaram enquanto ele avançava lentamente em direção a Siete, observando-o com frieza. "Você não é um dos nossos", afirmou. "Seu rosto é estranho. Seu olhar é puro demais." Siete apertou os punhos. A voz de Lameque era palpável, como se a mera presença de alguém que ainda conservava a retidão fosse um desafio à sua existência. "Não sou um de vocês", afirmou Siete com firmeza. A multidão começou a murmurar. Ninguém ousava desafiar Lameque. Ele esboçou um sorriso cruel e se aproximou ainda mais. "Você tem coragem, garoto", comentou. "Mas coragem sem poder é inútil." De repente, Lameque levantou a mão e desferiu um golpe brutal no rosto de Siete. Um impacto tão forte que o fez cair para trás, sentindo o gosto metálico do sangue em sua boca, enquanto o chão frio o recebia como um veredicto de morte. A multidão explodiu em risadas e gritos. Para eles, isso era um espetáculo. Siete fez um esforço para se levantar, ignorando a dor que latejava em sua mandíbula. Seus olhos se encontraram com os de Lameque, e naquele instante compreendeu algo aterrador. Essas pessoas não apenas viviam na maldade, se alimentavam dela. Gênesis 4, 23, 24 diz que Lameque se dirigiu às suas esposas. "Matei um homem pelo dano que me causou e a um jovem por me ferir. Se 7 vezes foi vingado Caim, então Lameque será vingado 70 vezes 7. Lameque se aproximou novamente, com um tom mais calmo, mas ainda ameaçador. "Não tem opção, garoto. Ou você se junta a nós, ou se transforma em um exemplo." A multidão gritou em aprovação, sedenta de violência. Siete sabia que sua vida pendia de um fio. Se tentasse lutar, seria esmagado. Se buscasse escapar, seria caçado. Precisava de um plano, precisava ganhar tempo. "Quero entender", disse, fazendo-se de submisso. "Desejo saber como vivem." Lameque riu, um som curioso. "Perfeito. Mostraremos ao nosso hóspede como é viver em verdadeira liberdade." Sete foi arrastado para dentro da cidade, não como um prisioneiro, pelo menos não ainda. Queriam quebrantar seu espírito primeiro. Desejavam que visse seu mundo depravado e, no final, se rendesse. Mas Sete sabia uma coisa: nunca se tornaria um deles. Agora ele estava dentro da cidade de Caim, forçado a conviver com aqueles que representavam tudo o que ele desprezava. Poderia resistir à corrupção e escapar, ou seria consumido lentamente pelo mal que o cercava? A cidade de Caim era um verdadeiro inferno. Sete foi levado através de becos estreitos e sujos, cercado por edifícios rústicos de pedra e madeira. Fogo brilhava ao longo das ruas, iluminando os rostos das pessoas que habitavam ali, rostos vazios, marcados pelo tempo e pela maldade. Homens cambaleando bêbados e mulheres sendo arrastadas brutalmente. Gritos de raiva e prazer se entrelaçavam no ar, formando um canto demoníaco. O cheiro de sangue era inconfundível. Sete sabia que não pertencia àquele lugar. Seu coração batia descompassado, sua mente gritava para que fugisse. Mas fugir não era uma opção, pelo menos não por enquanto. Lameque caminhava à sua frente como um rei impiedoso, e de vez em quando olhava por cima do ombro, avaliando Sete como se fosse um animal prestes a ser domesticado. "O que você acha da nossa cidade?" perguntou com um sorriso que não escondia sua crueldade. Sete não respondeu. Seu silêncio apenas divertiu Lameque. "Você é realmente diferente dos outros que encontramos", continuou. "Mas não se preocupe, tudo muda com o tempo." Observou ao redor. Homens e mulheres observavam a cena com olhos atentos, esperando algo emocionante.
ansiando por ver o que aconteceria com o estranho que ousou pôr um pé em sua cidade. Desejavam sangue. Lameque parou em frente a uma grande estrutura de pedra, um enorme círculo cercado de lanças e chamas, um palco primitivo para os espetáculos de violência que ali ocorriam. No centro, o chão estava escurecido por algo que Sete sabia exatamente o que era: sangue seco. Se deseja entender como vivemos, você precisará jogar nosso jogo, disse Lameque, apontando para a areia. Sete sentiu seu estômago revirar. E qual é o jogo? Perguntou, tremendo ante a resposta. Lameque sorriu. Você luta ou morre. Gênesis 6:5 diz que o Senhor viu que a maldade dos homens se multiplicava na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só maldade continuamente. A multidão rugiu de emoção. Estavam famintos por violência. Sete olhou ao seu redor, procurando uma saída, mas era tarde demais. Homens armados bloqueavam todas as saídas, e Lameque estendeu os braços como um mestre de cerimônias prestes a iniciar o espetáculo. Tragam o outro prisioneiro, ordenou. Houve um murmúrio entre os espectadores, seguido pelo som de correntes arrastando-se pelo chão. Um homem foi empurrado para dentro da areia. Estava sujo, ferido e faminto, com o olhar de um animal encurralado. Se você quer viver, disse Lameque olhando para Sete, mate-o. O coração de Sete parou. O outro prisioneiro levantou a cabeça, ofegante. Seus olhos se encontraram com os de Sete, e naquele instante, o jovem entendeu tudo. Aquele homem era como ele. Não era um guerreiro. Não era um assassino. Apenas era outra vítima presa naquele lugar. A multidão gritava, impaciente. Mate-o! Mate-o! Lameque se aproximou da borda da areia, cruzando os braços. Se você não lutar, você morrerá. E ele também. Mas se você lutar, pelo menos um de vocês sobreviverá. Sete olhou para o prisioneiro. O homem estava fraco. Sua respiração era laboriosa. E ele não queria lutar, mas sabia que se não o fizesse, seria assassinado. Sem hesitar, Lameque lançou um pedaço de osso afiado aos pés de Sete. A cruel lâmina brilhava à luz do fogo. A multidão gritava. Desejavam ver sangue. Queriam presenciar a transformação do jovem puro no monstro que todos ali haviam se tornado. Sete cerrava os punhos. Sentiu a tentação, a ira pelo que lhe haviam feito, o medo de morrer naquele inferno. Mas ele não era um assassino. Jamais se tornaria um deles. Assim, no momento em que a multidão conteve a respiração, aguardando o primeiro golpe, Sete tomou sua decisão. Caiu de joelhos e lançou a arma longe, gritando: Não vou matar um inocente. Um silêncio apoderou-se da areia, e então Lameque começou a rir. Assim você vai morrer, disse com desprezo. Sete se rejeitou como um assassino, mas agora estava à mercê de Lameque e de um povo sedento de sangue. Seria este o fim de sua jornada? Ou Deus ainda tinha um propósito maior para ele? O silêncio impregnava a areia, e os gritos de incentivo e os apelos por sangue cessaram no momento em que Sete descartou a arma. Ele não mataria, não se tornaria um deles. Lameque o olhava com escárnio, como se visse o maior tolo que já existiu. Seus olhos brilhavam com desprezo e diversão. Você realmente acha que tem uma escolha? Perguntou, sua voz reverberando, com gravidade por todo o lugar. Sete não respondeu. Manteve-se de joelhos fixando o olhar em Lameque. O líder da cidade começou a andar lentamente, com passos ecoando sobre a pedra manchada de sangue seco. A multidão murmurava inquieta. Nunca tinham visto algo assim. Ninguém desafiava Lameque. Ninguém rejeitava o jogo da cidade. Lameque sacou um brilhante punhal de seu cinto e se ajoelhou diante de Sete, deslizando lentamente a lâmina sobre sua pele como um predador brincando com sua presa. Se você não lutar, morrerá, disse Lameque. Sete respirou fundo. O medo era palpável, mas ele sentia algo mais forte que o próprio medo. Sentia a presença de Deus ao seu lado. Fecha os olhos, e se esta era sua hora, que assim seja.
Lameque riu novamente, desta vez com um tom de ira. Ele não gostava de ser desafiado. Não tolerava que alguém em sua presença manifestasse paz enquanto falava de morte. É então que seja, rugiu, levantando a lâmina para desferir o golpe fatal. A multidão prendeu a respiração, mórbida e antecipando o desenlace. Mas no instante em que a lâmina começou a descer, um trovão rasgou os céus. O som foi tão retumbante que até as pedras da cidade tremeram. A terra vibrou sob os pés de todos, e o céu que antes estava claro, tornou-se sombrio. Nuvens negras cobriram a cidade e um vento forte soprou, apagando parte das fogueiras que queimavam ao redor da areia. Gênesis 6:17 diz: Porquanto trago um dilúvio de águas sobre a terra para destruir toda a carne em que há alento de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. A lâmina de Lameque parou no ar. Seus olhos se abriram como pratos. Por um instante. Então, a primeira gota de chuva caiu. Sete abriu os olhos e olhou para cima. A chuva começava a cair. Gênesis 5:8 menciona que foram todos os dias da vida de Sete 912 anos. E morreu. A descendência de Sete sobreviveria. A descendência de Caim seria apagada. Os trovões se intensificaram, e a tempestade se aproximava, trazendo consigo o julgamento final sobre a corrupção do povo. A cidade entrou em pânico. Os homens que antes riam e celebravam o pecado, agora corriam aterrorizados como ratas assustadas. As ruas tornaram-se um caos, e os gritos de desespero encheram o ar. Lameque olhava para o céu, paralisado, sua adaga esquecida no chão. Sete soube naquele momento que sua missão não era morrer ali. Ele se levantou lentamente, sem medo, e caminhou entre a multidão desesperada. Ninguém tentou detê-lo, ninguém se atreveu a tocá-lo. Ele era diferente, pertencia a algo muito maior. Chuva aumentou. O solo começou a se encharcar. O mundo estava mudando. Gênesis 6:8 diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Sete voltaria para sua família. Sua descendência daria origem a Noé. E através de Noé, a humanidade teria uma nova oportunidade. A corrupção seria varrida da terra, e o julgamento de Deus havia começado. A história culmina com a libertação de Sete e a profecia do dilúvio que apagaria a corrupção dos descendentes de Caim. Ele não só sobrevive, seu linhagem se tornaria a única esperança para o futuro da humanidade. Se você gostou desta história, aparecerão em sua tela outros 2 vídeos de narrações bíblicas semelhantes. Não se esqueça de clicar neles para desvê-los e se inscrever no canal, além de deixar seu gosto. Que Deus esteja contigo.